A paz seja Jesus a todos, mais um vídeo aqui para o canal. E o que acontece? Os meus companheiros, os meus parceiros já estão aqui junto comigo, que são os grilos, como vocês já estão acostumados nos meus vídeos. Sempre tem um fundo musical, mas também tem um som dos grilos. Mas o que acontece? Para você ter um contato a mais com a natureza. Mas bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Então, pessoal, eu quero estar falando nesse vídeo usando uma simples pergunta: o porquê que Deus nunca me dá nada? O porquê parece que na vida das outras pessoas acontece e na minha vida não acontece? Por que as pessoas têm e eu não tenho? Então, o que acontece? Eu quero que você repense agora sobre a sua vida, sobre o seu caminhar, sobre as coisas e, pare de voltar tanto para o que os outros estão recebendo e para o que os outros estão ganhando. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora em Salmos, capítulo 18, no versos 24 até o 26. Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, já pega aí do lado. Se não tiver, ó, dá aquele pause aí no vídeo e a gente vai ler junto, tá bom? Então, repetindo, Salmos, capítulo 18, versos 24 a 26, que vai nos dizer assim: Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também é íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. O que acontece? Muitas vezes a gente passa a maior parte da nossa vida reclamando das coisas que a gente não tem. E simplesmente, por que aquela pessoa tem um emprego melhor? Por que aquela pessoa é mais inteligente? Por que aquela pessoa tem uma casa melhor? Por que isso e aquilo? Simplesmente pelo fato daquela pessoa batalhar mais, pelo fato daquela pessoa se dedicar mais do que você. A gente tem que aceitar esse fato, a gente tem que aceitar isso, o que acontece. Use esse tempo que você usa para reclamar de o porquê que você não tem, para buscar. Simplesmente, muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus, muitas vezes a gente não recebe os dons de Deus, muitas vezes a gente não recebe os presentes que Deus tem para as nossas vidas pelo fato de simplesmente não darmos coisas para Deus. Como assim? Como você quer que Deus seja fiel a você, se você não é fiel a Deus? Como você quer escutar a voz de Deus, sendo que Deus nem está escutando a tua voz? Como você quer sentir a presença de Deus, sendo que você não está na presença de Deus? A gente tem que parar e repensar sobre isso. Então, o que acontece? Use o tempo que você tem, o tempo que você reclama, o tempo que você pensa o porquê que não tem as coisas. Use esse tempo para se dedicar a Deus. Se você vê que, eu não estou recebendo nada de Deus, comece a dar as coisas para Deus. Eu tenho um testemunho para contar que aconteceu tem umas 2 a 3 semanas comigo. O que acontece? Eu estava praticamente sem dinheiro. Bem pouquinho assim, sabe quando a gente só tá com aqueles centavinhos? Mas aí chegou na hora da oferta e simplesmente naquele momento eu falei assim: olha, Deus, eu tô sem dinheiro e eu vou depositar tudo que eu tenho na minha conta. Foi bem pouco, gente, parecendo a oferta da viuvinha mesmo. E aí o que acontece? Depositei tudo que eu tinha, dei o dízimo e confiei no Senhor. Falei: olha, Deus, eu vou estar depositando aqui, mas eu confio que o Senhor vai me dar quando eu precisar e na hora que eu precisar. Aí o que acontece? Passou uma semana e minha conta só aquele zero, nada. Eu olhando de novo, mas amém, fiel é Deus, fiel é Deus. E aí passou mais alguns dias e aquela conta nada. E eu, ai meu Deus, tô sem dinheiro, eu dei aquele trocado, mas senti agora uma falta. Mas o que acontece? Mas continuei confiando no Senhor. E aí o que acontece? Até então, que quando eu estava de madrugada, eu recebi uma mensagem que tinham depositado uma quantia na minha conta. E quando tinha depositado, não foi a quantia que eu tinha dado para Deus. Não foi o dobro também do que eu tinha dado para Deus. Foi um pouco a mais do que eu tinha dado. E naquele momento eu levantei de madrugada, orei e glorifiquei ao Senhor. E aquilo me fez repensar
bastante sobre as coisas da vida, que quando a gente dá algo para Deus, isso não vai ser em vão. Sabe por quê? Ana, se você for parar para pensar, Ana era uma mulher que não tinha filhos e ela deu o seu único filho quando deixou de amamentá-lo, né? Quando passou a idade, ela deu o seu único filho para que servisse a casa do Senhor, porque ela havia prometido que ia dar a Samuel lá na casa do Senhor. E o que acontece? Depois disso, Ana, se eu não me engano, teve 4 filhos. Depois de Samuel, 4 a 5 filhos. Vou até estar fazendo correção aqui embaixo, mais tarde eu coloco para vocês. Mas o que acontece? Deus retribuiu a ela bem mais pelo sacrifício que ela fez. Então, a viuvinha, ela deu apenas 2 moedinhas. Imagine, tinha pessoas que estavam dando bastante dinheiro e Jesus só olhava e olhava. E de repente chega uma viúva e dá apenas 2 moedas. E Jesus fala que ela deu a maior oferta naquele lugar, ela foi exaltada. Então, como ela foi exaltada? Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Então, se você está reclamando aí, por que não recebe de Deus? Por que não tem de Deus? Use esse tempo para buscar a Deus. Use esse tempo para poder rever o que está de errado na tua vida. O que está acontecendo. Será que você realmente está buscando Deus de verdade? Como Deus precisa ser buscado? Será que realmente você está dando tempo a Deus? Será que realmente você está lendo a palavra de Deus? Está orando? Está participando dos cultos? Será que realmente você tem feito as coisas para Deus de verdade? Então, comece a dar mais do que receber, porque mais vale aquele que dá do que aquele que recebe, porque aquele que dá vai ser abençoado. Então, se você der a Deus o seu tempo, Deus vai te abençoar, porque quando você reclamar a Ele, quando você precisar de ajuda, quando você precisar de socorro, Deus vai te ajudar, Deus vai ouvir o teu clamor lá do alto. Então, tudo que você der para Deus, nada vai ser em vão, tudo vai voltar. Às vezes não é na hora, naquele momento que você quer, mas depois vai chegar assim no momento certo, porque o que acontece é a lei da semeadura. Se eu plantar um pé de abóbora, você acha que eu vou colher limões? Não, claro que não. Eu vou colher abóbora, com certeza. Então, se você planta coisas boas, se você planta o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, é claro que você vai receber as coisas boas de Deus. Então, pare e repense agora na tua vida. Será que realmente você tem dado o seu melhor no reino de Deus? Então comece a dar o seu melhor e você vai receber o melhor de Deus. Eu dei a minha oferta semana retrasada, 2 semanas, 3 semanas atrás, e eu recebi bem mais do que aquilo que eu dei. Então o Senhor foi fiel comigo, porque eu dei de todo o coração. Eu não dei simplesmente assim, olha Deus, por favor, viu? Me dê mais do que isso. Não, simplesmente eu dei, entreguei e confiei. Porque na palavra de Deus diz, fazei prova de mim. Então, o que acontece? Dê o seu melhor na casa de Deus. Dê o seu melhor para Deus. E aí sim, você vai receber o melhor. E que Deus te abençoe. A paz.